Mateus capítulo 24, os irmãos podem abrir suas Bíblias. 24 não, perdão. É Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus capítulo 25, logo em diante, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para o encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta manhã. Senhor, nos achegamos ao Senhor com nosso coração totalmente entregue e rendido ao Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor neste momento. Senhor, eis-nos aqui. Senhor, guarda o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Senhor, nós queremos ter os nossos olhos agora fixos em Jesus. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Continue a ministrar no nosso coração. Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, transforma o nosso coração. Senhor, a Tua palavra, ela penetra no mais íntimo do nosso ser. Senhor, ela discerne as intenções do nosso coração. Ela sabe aonde nos confrontar. Senhor, a Tua palavra, ela é confrontante, ela é vida, ela nos exorta. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, sair daqui hoje mudados e transformados pelo Senhor. Espírito Santo, manifesta a Tua presença no nosso meio. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eis aqui, Senhor, Teu povo, a Tua igreja que clama pelo Senhor. Pai, neste momento, tem misericórdia de nós. Que a Tua bondade seja sobre nós. Que a Tua graça seja derramada sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Queridos, tem algo que tem queimado no meu coração nesses dias. O Senhor tem falado comigo, no meu espírito. Algo que o Senhor tem me confrontado. Algo que, primeiro, antes de eu compartilhar com os irmãos, é algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Então, quando eu estou compartilhando aqui com os irmãos, eu não estou falando mais dos irmãos do que para mim. O primeiro aqui a ser ministrado sou eu. E o Senhor tem falado ao meu coração e despertado algo no meu coração. E o tema da mensagem que eu queria trazer nessa manhã, como nós lemos, é preparando as lamparinas. E é interessante e é algo engraçado de se ver no ministério de Jesus, que toda vez que o Senhor ia ensinar algo para aquela multidão, para os discípulos, toda vez que o Senhor ia contar uma parábola, toda vez que o Senhor queria ensinar algo do mundo espiritual, para que aquelas pessoas entendessem, engraçado, se você observar, ele sempre vai usar algo da época. Uma situação, um costume, uma cena, algo que era do cotidiano daquele povo, algo que pertencia àquele contexto histórico. Então, sempre que o Senhor quer trazer algo profundo, ele usa coisas simples para ilustrar coisas profundas.
E por isso que nós não devemos jamais ler as Escrituras e ler algum texto fora do seu contexto histórico, cultural. Então, sempre que os irmãos forem ler algo, meditem e peçam ajuda ao Espírito Santo. Vá ler, vai se aprofundar. Senhor, mas o que o Senhor quis dizer? Qual era o público da época? Que situação que era essa? Que costume era esse? Por que o Senhor está dando esse exemplo, essa parábola? O que acontecia naquela época? Qual que era o costume daquele povo? Porque nós podemos às vezes trazer versículos e, não olhando o contexto, fazemos aplicações do nosso próprio entendimento, sem entender e discernir de fato o que o Senhor queria dizer naquele momento, o que Paulo, nas suas epístolas, queria trazer, o que qualquer autor das Escrituras queria trazer naquele momento. E o Senhor, ele é muito prático quanto a isso. Ele vai pegar coisas do nosso cotidiano, coisas que nós entendemos de forma natural, para nos trazer uma realidade espiritual. E nós estávamos comentando lá em casa esses dias, que é engraçado que às vezes no nosso profissionalismo, nos nossos negócios, a gente, por saber muitas coisas técnicas do nosso ramo, daquilo que a gente atua, às vezes a gente vai conversar com um leigo, alguém que não entende, a gente quer usar um vocabulário robusto, nós queremos usar palavras técnicas, muitas vezes para mostrar uma autoridade, mostrar que nós conhecemos demais, mostrar que nós somos muito inteligentes, sendo que a hora que você fala para a pessoa simplesmente fala, tá, e aí? Tá, fala minha língua, tá, mas fala de um jeito que eu entenda. E aí, o que é para mim fazer? E o Senhor Jesus não. Por mais que ele era sabedoria em pessoa, ele falava de uma forma simples e prática, usando situações que aquele povo judeu, os discípulos, a multidão, eles estavam acostumados. Então o entendimento deles poderia ser mais fácil de ser aplicado, de ser colocado em prática. E é isso que o Senhor quer para nós. Coisas profundas, ensinamentos profundos, mas de forma simples, que nós vamos entender e colocar em prática. E aqui nesse texto que nós lemos não é diferente. O Senhor vai usar a figura de um casamento judaico. E quando ele usa essa figura das 10 virgens com as suas lamparinas, que elas foram ao encontro do noivo, aquele público, aquele povo sabia muito bem o que o Senhor estava falando. Ele sabia muito bem o que o Senhor estava dizendo e o que era uma cerimônia de um casamento judaico. E o engraçado é que quando nós pegamos um casamento judaico, ele é composto de 3 partes. E olha que preciosidade, irmãos. Tudo que nós conhecemos ou vemos, o Senhor pode nos ensinar algo. Às vezes é nós que estamos às vezes com os olhos fechados, não estamos atentos ao que o Espírito tem falado a nós. Mas o Senhor sempre, nas coisas do dia a dia, no nosso cotidiano, Ele tem algo a nos ensinar. Ele tem falado, Ele quer trazer o nosso coração para mais perto dEle, abrir os nossos olhos, para nas coisas simples nós vermos e contemplarmos a grandeza do nosso Deus. Então no casamento judaico tinha 3 etapas. A primeira, vou tentar pronunciar aqui do jeito que está escrito, era o Shidduchim. O que era o Shidduchim? Era o arranjo do noivado. Nós precisamos arranjar um casamento. Arranjar um noivo e arranjar uma noiva. Nós precisamos procurar para fazer um arranjo para um casamento. Irmãos, se esse Shidduchim, essa primeira etapa do casamento judaico, onde que ele foi preparado e arranjado? Antes da fundação do mundo. Lá em 1 Pedro diz que aquele cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, aquele cordeiro já preparado para salvar o seu povo, antes da fundação do mundo, esse casamento, Cristo e a igreja, ele já estava sendo arranjado. Desde antes de você nascer, o cordeiro ele já estava preparado. E aí nós, então agora aqui, achamos um cordeiro, tem um povo a ser resgatado, uma igreja, uma noiva. Então agora tem a segunda etapa que é o Kiddushim, que é um compromisso legal, o noivado oficial. Então, fez um juntamento, agora nós precisamos validar e declarar, decretar esse noivado. E onde que isso aconteceu, irmãos, na nossa história? Na cruz de Cristo. Tudo foi consumado. O véu foi rasgado. E agora nós temos livre acesso ao Senhor. Agora, nós como igreja, sua noiva, nós podemos agora ter um noivo, ter acesso ao noivo. Foi marcado, vocês agora são propriedade minha, exclusiva, nós somos comprados. Então agora o noivado ele foi oficializado na cruz do Calvário. Então agora nós podemos ter essa certeza que nós temos um noivo. Nós agora estamos aguardando o noivo, que é a terceira etapa do casamento judaico, o Nisuim.
Nissuim, que é a cerimônia do casamento, as bodas do cordeiro de fato, a noiva, o noivo buscando a sua noiva. Então nós já passamos por 2 etapas do casamento, e agora nós estamos aguardando essa terceira etapa. O noivo vem buscar a sua noiva, e haverá as bodas do cordeiro, haverá a cerimônia, a festa de casamento. Isso é o casamento, Cristo e a igreja. E Paulo, lá em Efésios, ele vai usar a figura do casamento natural que nós conhecemos para dizer esse grande mistério, Cristo e a igreja. Então, nós estamos na terceira etapa, aguardando o nosso amado noivo. Quantos aqui estão esperando o nosso amado noivo? Você tem esperado o seu amado noivo? Essa é uma esperança viva no seu coração, aguardar a vinda do nosso noivo. Você tem essa certeza de que você é noiva e de que você agora aguarda o noivo vir buscar você, a igreja? Então nós agora temos essa figura. Então essas 10 virgens, elas vão ao encontro do noivo. E elas estão aguardando o noivo vir. Mas existem 2 públicos aqui. E aí você vai fazer uma análise sua. Você olha para você, para a sua vida. Então nós temos um público aqui de 5 virgens, que elas são chamadas de insensatas. E daqui nós temos um grupo de virgens prudentes, outras 5 que são prudentes. E vejam que tanto com as virgens insensatas quanto com as prudentes, há coisas em comum. Em ambas, elas estão com as lamparinas. Elas têm as lamparinas nas mãos. E ambas, os 2 grupos, elas têm óleo nas lamparinas. Em ambas, elas têm fogo. E aqui há uma discussão entre os estudiosos se a lamparina já estava acesa ou se ela foi acesa quando foi dado o anúncio do noivo, porque não é claro no texto, por mais que no texto vai falar que elas pediram um óleo emprestado, porque as nossas lamparinas, nosso fogo está se apagando, mas há um embate aí entre saber se esse fogo já estava aceso ou não, mas isso não importa. O importante é que ambas tinham fogo, elas tinham fogo ali. E ambas, as virgens, elas estavam indo ao encontro do noivo. Então, quando nós olhamos dessa perspectiva, aparentemente elas são iguais. Mas o que de fato diferenciava as virgens insensatas e as prudentes? O que era? E é essa palavra que o Senhor me chamou a atenção. Era a palavra preparadas. Essa é a palavra que faz a diferença entre as insensatas e as prudentes. Uma palavra. As prudentes estavam preparadas. Estar preparado. E automaticamente nós podemos pensar que estar preparados, ou estarmos em preparação, estamos preparando, aguardando o noivo, é o mesmo que estar pronto. Ou é o mesmo que ficar esperando. No sentido de que nós compartilhamos isso já há um tempo. Um maranata escapista. Que eu já estou salvo, então vou ficar aqui agora só aguardando o noivo e eu estou pronto. Então vou só esperar. E quantas vezes você já ouviu irmãos aconselhando jovens, não, para que fazer faculdade? Jesus está vindo. Para que construir uma casa? Para que investir no seu negócio? Jesus está vindo. Não, a gente tem que calmar e fique quieto, não precisa de fazer isso. Para que você vai casar? Deus está vindo, Jesus está voltando. Então essa é a forma de esperar, que muitos entendem. Ficar parado, não fazer nada. Mas o que o Senhor nos traz aqui, o diferencial dessas virgens prudentes, é que elas não estavam apenas prontas. Elas estavam preparadas. Porque se você for olhar no contexto, as virgens insensatas, elas estavam prontas. Elas estavam prontas para encontrar o noivo. Porém, o noivo demorou. O noivo estava demorando. Só que aí, quando o noivo anuncia a vinda do noivo, as sensatas elas estavam preparadas. Então não basta nós olharmos para nós, batemos no peito, eu estou pronto. Eu estou pronto. Irmãos, a prontidão não é pelo que você faz.
Estar pronto não é porque se você não está pecando, você está uma vida de santidade, você está indo em todos os cultos, você está fazendo isso, aquilo. Não. Estar preparado vai muito mais além disso. É muito mais além do que você faz religiosamente. Então essas virgens prudentes, elas estavam preparadas. E por que o texto diz que elas estavam preparadas? Por quê? Simples, irmãos. E a mesma forma que nós podemos estar preparados. Por que a palavra descreve que elas estavam preparadas? Porque elas levaram óleo ou azeite nas vasilhas. Óleo e azeite de reserva. E como era um costume, e era um costume da época dos casamentos judaicos, o noivo se atrasar. Era costume. Geralmente aqui no nosso contexto cultural, quem atrasa é a noiva, né? Lá no casamento judaico, quem atrasava era o noivo. E aí as pessoas só sabiam quando o noivo estava chegando de repente. Não tinha acabei de falar com ele está vindo. Ficou preso ali na marginal, mas ele está chegando. Uns meia horinha. Não. Pode preparar aí, ele já está chegando já. Não. O noivo era avisado repentinamente. Eis o noivo. Preparem, vamos ao seu encontro. Repentinamente, ele chegava. E então não tinha como essas virgens, preverem a chegada do noivo. E o contexto histórico diz que mais ou menos, olha que interessante, essas lamparinas, elas não eram o que a gente, às vezes, na minha imaginação, quando eu lia lamparinas ou candeias, eu imaginava um lampião. Você tem ali um foguinho aceso, eles iam carregando. Mas essas lamparinas aqui, elas eram tochas. Pedaços de madeira grandes, com alguns farrapos de tecido, banhada a óleo, e isso pegava o fogo. E essa tocha, essa chama, ela durava aproximadamente 15 minutos. Então as insensatas, elas estavam prontas, com óleo, com fogo, e achavam que isso seria o suficiente, que não ia se apagar. Mas as prudentes, elas estavam preparadas caso o noivo demorasse. Elas tinham reserva ali. Então se a chama em 15 minutos se apagasse, elas tinham estoque, elas alimentavam de novo, ungiam de novo aqueles farrapos e o fogo não iria se apagar. Então o que isso nos fala, irmãos? Estar preparados é nós termos óleo em estoque. É nós termos azeite em nossas vasilhas. É nós produzirmos esse óleo, esse azeite constantemente. Porque para nós termos o óleo, o azeite, se ali para queimar, ele passou por um processo. A azeitona, ela passou por um processo. Primeiro, você planta a azeitona. Depois, você colhe a azeitona. Depois, você transporta a azeitona para o lagar. E vai fazer a limpeza dela. Depois, você parte para a trituração dessa azeitona até ela virar uma pasta. Aí depois, você parte para centrifugar o azeite, que vai separar ele da água. O óleo e a água. E aí depois, por fim, você faz a filtragem, elimina os resíduos e faz o engarrafamento desse azeite. E ele está pronto para ser queimado. Irmãos, olha o processo da azeitona, daquela semente que foi plantada, até ela virar o azeite. E isso nos fala de um processo, que não é algo simples, não é algo que a gente pode adquirir da noite para o dia. É um processo que nós continuamente devemos fazer, produzir óleo, para que a gente sempre tenha óleo em estoque. Sempre as nossas vasilhas, elas vão estar cheias de óleo, para não deixar o fogo apagar. Então o azeite, ele servia para uma finalidade só nesse contexto, para que o fogo sempre se mantivesse aceso. Era para manter o fogo aceso o tempo todo. Irmãos, e isso é estar preparado. Isso é nós estarmos preparados. Nós não deixarmos o fogo se apagar. Esse fogo da tocha, dessa lamparina, se ela se apagar, como essas virgens insensatas, o noivo irá chegar. Elas irão ter que fazer o quê? Ir sair para comprar. E a hora que elas voltarem, por elas não estarem com óleo de reserva, a porta irá se fechar. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Irmãos, então, a nossa vida de preparação
ela fala de uma vida de nós termos óleo sobre as nossas vasilhas e não deixarmos esse fogo se apagar. Isso não é estar pronto, eu estou fazendo tudo, não. Como é que está o seu fogo? O seu fogo está se apagando? Como está essa chama dentro de você? Você tem azeite para queimar? Você tem fogo aceso aí? E cada um sabe da sua realidade. Sabe onde o Senhor tem confrontado, onde o Senhor tem confrontado. E aí é a mesma figura, o mesmo exemplo que nos é falado em Levíticos. Lá em Levíticos, no capítulo 6, no versículo 8 ao 13. Diz assim, quando fala ali dos sacrifícios, os sacerdotes fazendo o sacrifício a respeito do holocausto. No versículo 8 diz, o Senhor disse a Moisés, ordene a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido todo o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Irmãos, essa é a mesma figura do azeite ou do óleo. A lenha ali para manter a chama, o fogo do altar aceso, ela devia ser produzida constantemente. Constantemente, os sacerdotes deviam ali tirar as cinzas velhas, colocar uma lenha nova para que o fogo continuasse a se manter aceso e não se apagasse. Então, todos os dias, todas as manhãs, os sacerdotes tinham que pôr lenha no altar. E aquela lenha de ontem, as cinzas, elas não servem para hoje. Elas não servem para hoje. Todos os dias nós precisamos produzir, buscar e alimentar aquele altar, o altar do nosso coração, com lenha, para que o fogo não se apague. Com azeite, com óleo, sempre, todos os dias, temos que estar produzindo óleo para termos de estoque para esse fogo não se apagar. Não, irmãos, aquilo que às vezes nós experimentamos no passado não vai servir para hoje. Aquilo que você teve ontem, às vezes não vai servir para hoje. Aquilo que você alimentou ontem, no seu corpo físico, ele não serve para hoje. Foi para te sustentar ontem. Hoje você vai ter que se alimentar de novo. Aquilo que você alimentou espiritualmente ontem, não serve para hoje. Não, hoje eu fui na reunião. Hoje eu vim no culto. Bati o ponto, domingo. Então essa semana agora eu estou abastecido. Não é assim que funciona. Não, o de hoje não vai servir para amanhã. Nós podemos aqui sair cheios, edificados, abastecidos, com óleo, com azeite, com lenha, mas amanhã você vai precisar colocar de novo, para que essa chama não se apague. Então não é um processo único, é um processo contínuo, constante. Como nós sabemos, quando o noivo vem, é até que ele venha. Até que ele venha. É diário. Precisamos ter óleo para queimar o fogo. Precisamos ter azeite para não deixar o fogo apagar. E o óleo aqui, nessa parábola das 10 virgens, ele nos fala de uma fé viva. Uma fé genuína. Uma vida espiritual genuína, plena. E também nos fala esse óleo da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo em nós. Então você olha para a sua vida, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua unção? A presença do Espírito em você, te governando, te direcionando, ministrando ao seu coração, te confrontando. Você tem ouvido falar do Espírito ao seu coração? Ou os seus ouvidos estão fechados e você já não ouve o Espírito Santo? Sua fé já está um pouco abalada?
Sua vida espiritual está fraca? Como está a sua vida? Como está o seu óleo, o seu azeite, meu irmão? Pense nisso, medite nisso. Porque aí o fogo, esse óleo que é para queimar o fogo ele vai falar também da presença do Espírito Santo, mas de uma forma da manifestação do poder visível do Espírito Santo através de nós. Vai falar de uma perseverança na fé, de um testemunho que a igreja é para o mundo. Vai falar também da igreja como luz no mundo em trevas. Esse fogo para iluminar os que estão perdidos, iluminar aqueles que estão em trevas, trazer luz onde há trevas. Então esse óleo, uma vez que nós temos esse óleo, ele agora é utilizado para manter esse fogo aceso, algo irá se manifestar, externamente, visivelmente. A manifestação do Espírito será visível para as pessoas que estão à nossa volta, através de nós, através da sua igreja. Irmão, se não tiver óleo, não tem fogo. Não adianta ter só óleo. O óleo ele foi feito para não deixar a chama apagar. Então o óleo, ele tem uma função: manter a chama acesa. Mas também não adianta ter só fogo, não só adianta ter uma aparência externa, algo visível externamente, não, porque isso não vai durar, não dura. E aqui esse fogo, irmãos, essa aparência externa, esse manifestar externo nosso, muitas vezes vai nos confrontar e vai nos trazer uma realidade de uma vida, irmãos, religiosa, de culto, de boas obras, de às vezes achar que você é bom. Irmãos, coisas simples, que nós às vezes temos alta soberba, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, e você está ali externamente, e o fogo está aceso, e você está, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, porque eu não sou igual a esse povo aí, igual a esse pecador. E eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Irmãos, e nós externamente, às vezes nós olhamos, nossa, mas aquele irmão o fogo está aceso. Tá, mas até quando vai durar? Como é que está o fogo? Como é que está no seu interno? Ele tem fogo, ele está visivelmente, mas internamente, vai durar quanto tempo? Será que ele tem óleo de reserva? Será que ele está produzindo óleo? E aí automaticamente, irmão, se nós não tivermos esse azeite, essa unção, a chama vai se apagar, vai ficar algo fraquinho, que não tem significado, que não tem impacto nenhum. Então vejam que nós precisamos dos dois, tanto do óleo para que a chama se mantenha acesa, constantemente, não se apague. Ainda que o nosso noivo demore a vir, nós estaremos preparados, produzindo azeite e a nossa chama sempre acesa. Sem óleo, então, irmãos, não tem fogo. Como nós dissemos, é uma vida de aparência. Porém, sem a vida interna, sem o seu interno, sem você estar produzindo, isso não vai te sustentar. E aí é o que Paulo, ele nos fala ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, porque esse óleo, esse azeite, ele nos fala da presença do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo em nós. E ali Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala algo muito conhecido. O que ele diz para nós? Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Irmãos, e aqui você acha que Paulo está falando que o Espírito que habita em nós, de habitação, como se ele fosse sair de nós? Não. O Espírito Santo, uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você creu no Senhor, o Espírito Santo habita em você, ponto. Ele não vai e volta, não. Mas esse apagar do Espírito é muito claro para nós, que diz da manifestação do Espírito através de nós, da influência e do poder do Espírito em nós. E nós podemos sim, irmãos, apagar a manifestação e a presença do Espírito em nós, essa manifestação através das nossas vidas. E às vezes você não está escutando mais o Espírito, você não está sendo mais direcionado pelo Espírito, o Espírito está apagado na sua vida. E o que nós devemos fazer para que isso não aconteça? Ter azeite de reserva. E também em Efésios, Paulo, ele vai trazer uma exortação para nós. E ele diz no versículo 18, não se embriaguem com vinho,
Pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher ou encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas espera aí, eu tenho o Espírito Santo, para que eu preciso me encher dele? Ele já está aqui. Que enchimento é esse que Paulo está falando? Que enchimento é esse do Espírito Santo que Paulo nos adverte? Enchei-vos do Espírito. Irmãos, pode ser, sim, que a nossa chama está se apagando. Aquele fogo não queima mais nos nossos corações. A manifestação da presença visível do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em nós, pode sim estar ausente. E o Hernandes Dias Lopes ele tem uma frase muito bacana, que ele diz que o Espírito Santo ele não pode ser apenas residente, mas ele precisa também ser presidente das nossas vidas. E às vezes ele tem sido só residente, porque é uma promessa do Senhor, ele habita em nós, mas às vezes nós não temos nos enchido do Espírito Santo, nós temos apagado o Espírito Santo de Deus. E isso é o que nós devemos nos atentar nesses dias, irmãos. Às vezes essa chama, esse fogo, ele está se apagando, porque nós não temos azeite de reserva, nós não estamos produzindo óleo, nós estamos apenas achando que estamos prontos, como aquelas virgens insensatas. O tantinho de óleo que eu tenho aqui tá bom, vai dar certo. E aí quando o noivo tarda, a chama se apaga. E esse óleo, irmãos, ele não pode ser comprado de outros. Você não pode achar que você vai conseguir pegar ele de outros, como aquelas virgens prudentes. Nos empreste um pouco de óleo, emprestem um pouquinho, porque senão a nossa chama vai se apagar. E as prudentes dizem, não, se eu emprestar para você, vai faltar tanto para você quanto para nós. Então qual que é o chamamento do Senhor para nós? Que essa produção de azeite é uma responsabilidade individual, irmãos. É uma responsabilidade minha e sua. Não adianta você querer viver com o óleo dos outros. Vindo aqui, não, porque o irmão vai trazer uma palavra para mim, porque eu vou na reunião, eu vou receber algo do Senhor. Não, porque eu vou lá naquele irmão e eu vou lá pedir para ele orar para mim, porque eu vou, dessa forma, minha chama vai acender. Não, irmãos. Por mais que isso faça parte desse coletivo de nós ajudarmos uns aos outros, incendiarmos uns aos outros, mas o óleo, ele é algo individual, ele é seu, ele é sua responsabilidade. Então não terceirize essa responsabilidade, não queira pegar dos outros. Às vezes a gente vê aquele irmão que ele está assim, aceso, está com fogo queimando, cheio de unção, e você às vezes quer, não, mas eu quero é ficar perto só dele. Nossa, eu quero que ele faça isso, eu quero ouvir só ele. E você vai vivendo só disso, querendo sempre emprestado. Irmãos, produza o seu próprio óleo. Busque essa unção do Espírito Santo. Tenha azeite na sua vasilha. E quando nós chamamos essa responsabilidade para nós de forma individual, irmãos, se todos nós tivermos azeite de reserva, as lamparinas preparadas e o fogo não se apagando, o que os irmãos acham que vai acontecer quando nós estivermos juntos, como comunidade, no coletivo? Esse fogo, ele ficará muito maior e ele se manifestará no coletivo. O que acontece às vezes é que quando estamos no coletivo, às vezes olhamos, e aqui eu não só falo de nós, irmãos, a cristandade de um modo geral, existem poucas chamas, pouco foguinho, e a luz não é suficiente para impactar um mundo em trevas. Mas quando nós temos essa consciência, o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos ajuda, e nós mantemos e aquecemos o nosso coração novamente, e temos essa chama acesa. Quando nós como igreja nos unirmos, isso se manifestará em grande glória, em grande poder, e o mundo verá a manifestação do poder de Deus. O mundo verá a luz, e nós poderemos impactar esse mundo perdido, poderemos impactar pessoas, trazer luz onde há trevas, onde pessoas estão no mais profundo abismo, no mais profundo obscuro da sua alma. Mas nós precisamos ter as nossas chamas acesas. Irmãos, e o que seremos? O que seremos nós?
Uma vez que o Senhor traz a nossa consciência, nós vamos continuar e sermos essas insensatas. E as insensatas, elas vão nos falar também das pessoas que fracassam na perseverança, que elas ficam pelo caminho. E também as prudentes, ela vai nos falar de uma constância. Constância. Aquelas que estavam preparadas. Como? Sempre mantendo o fogo aceso. E parece que é o que nós mais precisamos nesses dias, irmãos. É como o pedido e o conselho que Paulo dá a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. Paulo, ele diz para Timóteo: Timóteo, por esta razão, eu torno a lembrar-lhe. E a versão que eu tenho usado ultimamente é a NA, a Nova Almeida Atualizada, e ela traz a seguinte expressão. Algumas versões elas vão trazer: reaviva o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti. Mas a Nova Almeida Atualizada, ela traz assim: Timóteo, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, mantenha a chama viva. E aqui, irmãos, cada um, você sabe do que eu estou falando. Não é uma vida religiosa. Irmãos, lembre lá a carta de Apocalipse, a igreja em Éfeso. O que foi a repreensão de Éfeso? Muito conhecida. Qual foi? Simples. Qual foi a repreensão de Éfeso, da igreja em Éfeso? Volta à prática das primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Irmão, sabe aquele amor lá no início? Aquela chama que ardia no seu coração, aquele fogo aceso quando você teve um encontro com o Senhor, quando Ele te resgatou, quando Ele te encontrou. Irmãos, a maioria dos que estão aqui são mais velhos, temos poucos jovens. Você lembra como era no passado? É só você puxar aí na sua memória a sua vida, você, como era no passado. Você lembra da chama que queimava no seu coração, você lembra daquele fogo que ardia no seu coração. E a igreja em Éfeso, ela tinha tudo, irmãos. Se nós formos olhar, era uma igreja sadia. Ela tinha uma boa teologia. Ela identificava os falsos profetas. Ela recusava as obras dos nicolaítas, só me engano. Ela era uma igreja que perseverava em meio à aflição, em meio à dor. Ela era uma igreja, se você olhar, firme, perseverante. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, toda religiosa, às vezes cumprindo algo, mas faltava nela um primeiro amor. E às vezes nós podemos estar assim, passou-se os anos, não sei quantos, 30, 20, 10, 5, aqueles são mais velhos, no decorrer do tempo, pode ser que você está apenas cumprindo algo, está aí perseverando sim, mas aquela chama, aquele fogo que queimava no seu coração, eles podem estar apagando, eles podem estar fraco, minguando. Irmãos, e isso não é pelo que você faz. Não, Estevão, mas eu tenho fogo, está aceso. Irmãos, não é pelas suas cartilhas, não é pela sua pontualidade, não é fazendo tique naquilo que eu faço isso ou deixo de fazer aquilo. O fogo, ele irá se manifestar. Ele irá ser uma expressão visível. Aquele fogo não se apagará. E esse fogo, essa chama, dessa manifestação do Espírito Santo em nós, é algo que nós precisamos urgentemente. O que nós precisamos primeiro, individualmente, antes de precisarmos como igreja, é que o Senhor traga um avivamento pessoal, individual, aos nossos corações. Nós precisamos de um avivamento individual, seu, você e o Senhor, você e sua casa. O Senhor precisa reavivar, trazer novamente vida àquele que está morto, acender aquela chama que está se apagando. Nós precisamos que a chama queime, como lá no início, aquele fogo que ardia no princípio. E esse é algo que tão nítido para mim nesses últimos dias. E ultimamente eu tenho lido alguns livros do Lloyd Jones, e ele é um irmão muito precioso, muito sábio. Claro que algumas coisas, óbvio, isso é normal, eu não concordo com tudo que ele coloca, mas a maioria, sim. Mas algo que chama a atenção de todos
que ficaram próximos de Martin Lloyd Jones, que ouviram seus sermões, de todos os livros que você lê dele, e algo que era um assunto inegociável para ele, e uma necessidade urgente para a igreja, na época dele, quanto mais hoje, era o assunto avivamento. Nós precisamos ter um avivamento em nós e na igreja nesses últimos dias. Essa chama do Espírito Santo, ela precisa ser acesa novamente. Nós precisamos ser incendiados novamente, irmãos. Irmãos, eu não estou falando de você, estou falando de mim primeiramente. E você sabe não adianta você enganar você mesmo, você pode enganar os outros. Você sabe, se o seu coração tem queimado pelo Senhor. Às vezes você lê a palavra todos os dias, ok. Mas qual foi a última vez que você derramou lágrimas lendo as Escrituras? Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Que aquela palavra penetrou de tal forma que aqueceu o seu coração? Qual foi a última vez que seus olhos viram um lacrimejar? Qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor? Se ajoelhou em lágrimas, em coração quebrantado? Qual a última vez que você teve aquela paixão pelo Senhor, até que nada mais importava? A única coisa que você queria era o Senhor, era mais dele, mais da presença dele, era estar com os irmãos, era estar congregado. Quando foi a última vez que isso queimou no seu coração? E é essa chama que nós precisamos como igreja, é esse avivamento que o Senhor precisa fazer em nós nesses dias. Tem um irmão chamado Vance Havnen. Ele diz o seguinte: nós, a igreja, ele está falando da igreja e desse cristianismo dos últimos dias, nós não estamos sofrendo de ausência de mentes corretas, mas de falta de corações ardentes. E o Hernandes Dias Lopes também lançou um livro recentemente, e ele fala a mesma coisa. É uma frase que ele tem falado muito. Ele diz o seguinte: nós não precisamos apenas de luz na mente, mas de fogo no coração. Não adianta só ter luz na mente, conhecimento, e nós sabemos tudo. Nós sabemos o original, nós sabemos o que significa, nós já sabemos as interpretações, nós sabemos o que faz isso, como que faz aquilo. Às vezes nós, como eu falei no início, queremos conversar, e às vezes nós queremos mostrar um certo conhecimento. Nossa mente está cheia de conhecimento, nosso cérebro está desse tamanho. Quanta informação nós temos hoje, irmãos? Quanto material você tem hoje? Quantas pregações tem hoje? Quantos livros tem hoje? Mas não adianta ter luz na mente apenas, se o seu fogo não estiver em chamas, se o seu coração não estiver em chamas, se você não tiver fogo no coração, não adianta nada. E que nós tenhamos luz na mente e um coração em chamas, um coração cheio de amor pelo Senhor, voltando à prática das primeiras obras. Que esse fogo, irmãos, ele aqueça os nossos corações novamente. Irmãos, que nós não viemos ser frios e ser indiferentes àquilo que Deus tem feito no nosso meio, aquilo que Deus tem falado conosco. Irmãos, olhe aí para a sua situação, e talvez o que nós precisamos hoje, nessa manhã, é o mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo: reaviva o dom que há em ti, mantenha viva a chama de Deus que há em ti. Irmãos, mantenha viva essa chama. E aqui eu quero encorajar os irmãos com uma esperança. Dependente do que você esteja passando, às vezes você sente que esse fogo está se apagando, que essa chama está bem pequenininha. Nós temos 1000 formas, podemos falar várias formas de nós produzirmos azeite, de nós enchermos nossas vasilhas de azeite. E nós já falamos inúmeras vezes, porque isso fala de uma intimidade com Deus. Nós já falamos várias formas: oração, leitura, palavra, jejum, comunhão, falamos várias. Mas aqui nessa manhã, eu quero encorajar vocês de uma forma simples. E como o Marlon compartilhou, que está lá em Joel, uma das melhores formas de o Senhor avivar o nosso coração e fazer queimar essa chama de novo e derramar unção, óleo sobre nós, é nós pedirmos, clamarmos ao Senhor. Então peça ao Senhor ajuda. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe como que você vai produzir esse óleo, mas peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, aqueça de novo o meu coração. Espírito Santo, acende a chama que há em mim. Se você está com o coração frio, às vezes distante, e você não tem mais aquele amor, não tem mais aquela chama, peça ao Senhor, irmão. Peça ao Senhor, e Ele irá vir sobre nós. Ele irá aquecer os nossos corações novamente, e isso fará diferença nessa geração perdida. Irmãos, a igreja deve se levantar.
Nós precisamos urgentemente de um avivamento nesses últimos dias, nessa geração, ardentemente, desesperadamente. E é isso que o Senhor quer de nós, corações quebrantados. Rasguem, não as vestes, mas o coração. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, nos prostrar ante o Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja. Irmãos, o Senhor vai fazer comigo ou semigo, com você ou sem você. Nesses últimos dias, é uma promessa do Senhor: Ele irá avivar a sua igreja. O amor de muitos esfriarão, de muitos, né? Não de todos. Haverá tempos difíceis, sim, mas haverá uma igreja viva, fervorosa, poderosa, uma igreja que manifesta a glória do Senhor. Você pode fazer parte ou não, basta nós termos esse entendimento. É a oração que eu tenho feito: Senhor, independente de como o Senhor vai fazer, deixa eu fazer parte disso. Me usa como instrumento, não me deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer. Irmãos, talvez como insensatas nós podemos ficar de fora, por não estarmos preparados daquilo que o Senhor vai fazer, mas que nós devemos ser essas virgens prudentes, que estão preparadas, com as chamas acesas. Então eu quero, para nós terminarmos, se você sentir no coração, eu quero que nós oremos juntos. Eu quero orar por mim e por você. Se você sente que você precisa desse primeiro amor, que o Senhor aqueça o seu coração novamente, que acenda a chama no seu coração novamente, se coloque de pé. Se você se coloque de pé, ou se você quiser se ajoelhar, da maneira que você quiser, mas que nós venhamos clamar ao Senhor como igreja: Senhor, aviva o nosso coração, aqueça o nosso coração com a Tua palavra, com o Espírito Santo, enche-nos de Ti. Irmãos, nós precisamos disso, e vamos clamar ao Senhor como igreja. Não há nada mais poderoso que a oração da igreja, e se nós clamarmos ao Senhor, rasgarmos o nosso coração diante dEle, nós experimentaremos algo grandioso, nós experimentaremos a glória do Senhor. Então, como igreja, vamos crer com fé, não olhando para nossas dificuldades e limitações, irmãos, mas olhando para Cristo, para Jesus, que Ele venha nos incendiar, que Ele venha colocar esse amor por Ele em nossos corações. E o primeiro fruto, irmãos, a partir de hoje, de amanhã, que isso gera em nós, é como o Marlon falou, e eu quero refrisar: arrependimento. Arrependimento de pecado, abandono, confissão, uma vida pura de santidade. Então o Senhor não vai trazer sobre nós essa chama enquanto nós não reconhecemos as nossas falhas, o nosso pecado, e não nos humilharmos e rasgarmos o nosso coração diante dEle. Irmãos, rasgar o coração, quebrantar a falha de arrependimento. Então nós queremos sim que o Senhor traga um avivamento sobre nós e aqueça o nosso coração, mas tenha consciência que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar as práticas pecaminosas, pecado simples, às vezes um orgulho, uma soberba, uma vaidade. Nós precisamos abandonar tudo, irmãos, e arrepender. E o Senhor irá nos encher com esse fogo. O Senhor irá derramar a Tua presença sobre nós e no nosso meio. Eu creio em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Reconhecemos quem o Senhor é e reconhecemos quem nós somos. Nós temos total consciência de quem nós somos. As nossas coisas ocultas, nossos pecados ocultos, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas intenções, o Senhor conhece mais do que nós, e nós sabemos, Senhor, a nossa fraqueza, as nossas falhas, Senhor, mas neste momento, nós não queremos olhar para nada disso, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor, nós queremos olhar para a Tua cruz, nós queremos olhar para o Teu sangue, nós queremos olhar sobre a Tua pessoa, sabendo e crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, se porventura a chama do nosso coração, o fogo do nosso altar está se apagando, Senhor, por misericórdia, traga fogo aos nossos corações nessa manhã, aviva a chama do nosso coração, mantenha a nossa chama acesa, Senhor. Nós queremos brilhar, nós queremos testemunhar, nós queremos ser luz, nós queremos manifestar a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Senhor, aquece os nossos corações como lá no início. Senhor, lá no início nós sabemos como era,
era, Senhor, lá atrás, Senhor, quando estávamos na simplicidade, Senhor, quando não tínhamos, Senhor, tanto recurso, Senhor, como nós dependíamos do Senhor, como nosso coração queimava pelo Senhor, quando nós não tínhamos tantas distrações, tanta informação, Senhor, nosso coração queimava pelo Senhor, nós tínhamos amor pelo Senhor, pela Tua pessoa, pela Tua presença, Senhor, e assim como Éfeso, a igreja em Éfeso, nós queremos voltar à prática das primeiras obras, queremos voltar ao primeiro amor. Senhor, tem misericórdia de nós e nos leva a um arrependimento genuíno, Senhor, a rasgar o nosso coração, Senhor, cada irmão que se colocou de pé, Senhor, em nome de Jesus, aqueça o seu coração, aviva a chama do Senhor na vida de cada um, na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos, Senhor, traga um avivamento pessoal, individual para cada um, Senhor, fortalece o nosso interior, Senhor, essa vida interior viva do Espírito, essa vida genuína, essa fé viva, Senhor, nós precisamos disso, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a sair desse local, a produzirmos azeite e a termos óleo em nossas vasilhas, Senhor. Senhor, nós não sabemos quando o Senhor vem, nós não sabemos quando o Senhor volte, mas nós temos uma certeza: o Senhor voltará. Nós temos essa certeza, nós não sabemos quando, mas o Senhor vem, o Senhor virá. Senhor, nós queremos ser encontrados, preparados, com as nossas chamas acesas, para encontrarmos o nosso noivo. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, salva a Tua igreja, Jesus. Nos salva, Senhor, nos aviva, Jesus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor. Senhor, queremos olhar para o Senhor, abra os nossos olhos, Espírito Santo, queremos nos prostrar ao Senhor, e todo dia, Senhor, a cada dia, nós queremos colocar azeite nas nossas lamparinas, e que o fogo nunca se apague, Jesus. Senhor, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Jesus. Nós queremos o Senhor, Jesus, nada mais. Não queremos nada que o Senhor possa nos dar. Nós queremos o Senhor e a Tua presença. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o Teu Filho, o Filho bendito. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Aqueça e traga um avivamento à Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor.